Olá! Dentro da bioética, o tema ao qual discutiremos será a eutanásia. Primeiramente, vamos nos debruçar sobre o conceito de eutanásia. O termo, que no grego significa boa morte, está associado a uma abreviação da vida de pessoas com doenças terminais e ou vivência de demasiado sofrimento. Em relação ao significado de eutanásia, existem discordâncias, sendo muitas vezes confundido com o suicídio assistido no caso de o paciente estar consciente, ou ainda com a ortotanásia, quando o indivíduo opta por não tratar sua condição, obtendo a morte digna conforme sua doença progride. Já dentro da própria eutanásia, existem também uma variedade de significados. Há a eutanásia ativa, que é o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente, por fins humanitários, como no caso da utilização de injeção letal. Também tem a eutanásia passiva, que por sua vez é quando um paciente vem a óbito por negligência médica, por exemplo, deixar de se acoplar um paciente em insuficiência respiratória ao ventilador artificial. Por fim, tem a eutanásia de duplo efeito, que é quando a morte, com intervenção médica, ocorre mais cedo do que aconteceria, por meio de medicamentos que podem levar a óbito, ao passo que diminuem o sofrimento. Outra maneira de classificar este termo seria analisando o consentimento do paciente. Por exemplo, existe a eutanásia voluntária, a qual atende à vontade expressa do doente, o que seria um sinônimo de suicídio assistido. Como vemos no filme Como Eu Era Antes de Você, onde o personagem Will Traynor, interpretado por Sam Coughlin, sofre um acidente que o deixa paraplégico, dependendo de uma cuidadora e de um fisioterapeuta para poder executar coisas simples do seu dia a dia, como comer ou ler. No filme, Will acaba optando por uma eutanásia voluntária. Já a eutanásia involuntária é quando o ato é realizado contra a vontade do enfermo, ou seja, é sinônimo de homicídio. Por fim, existe a eutanásia não voluntária, quando a morte é levada a cabo sem que se conheça a vontade do paciente. Um ótimo exemplo dessa categoria é o que faz o personagem Zeke Yeager, de Shingeki no Kyojin. Zeke é um guerreiro que possui a habilidade de se transformar em titã. Durante sua atuação na série, ele luta contra seu próprio povo, pois durante toda a sua vida ele foi submetido a uma lavagem cerebral tão espantosa que ele acredita que matar o seu povo é a única solução para que eles não sofram mais com racismo, genocídio e violência. Porém, Zeke não os questiona acerca da sua vontade de viver ou morrer, e acaba os matando das maneiras mais brutais possíveis. Agora vamos apresentar a perspectiva de dois autores, suas teses e seus argumentos presentes no texto base. Primeiramente, nos é mostrada a perspectiva de James Rachels, que discorreu a favor da eutanásia em seu escrito de 1986, The End of Life, Euthanasia and Morality, no qual ele defende o argumento da compaixão, em que a eutanásia é justificada quando ela é um jeito para se acabar com uma dor horrível. A explicação para esse argumento é que a morte seria o único meio para dar fim a uma dor que apenas aqueles que a sentem poderiam compreender, como por exemplo o sofrimento enfrentado por uma pessoa que sofre de certos tipos de câncer. Rachels organiza esse argumento da seguinte forma: Premissa 1. Se uma ação promove os melhores interesses de cada um dos seus envolvidos e não viola nenhum dos seus direitos, então tal ação é moralmente aceitável. Premissa 2. Ao menos em alguns casos, a eutanásia ativa promove os melhores interesses de cada um dos envolvidos e não viola os direitos de ninguém. Conclusão: portanto, ao menos em alguns casos, a eutanásia ativa é moralmente aceita. Assim, ele conclui que a prática da eutanásia seria moralmente aceitável se uma pessoa escolhesse abreviar sua vida para terminar com seu horrível tormento, sabendo que logo morrerá em decorrência dele. O que poderia também ir de encontro com os interesses de outras pessoas, como os de outros pacientes, que poderiam ser melhor cuidados pelos médicos que antes se preocupavam apenas com o paciente terminal. Agora eu irei apresentar acerca dos argumentos contrários à eutanásia.
Na segunda seção do texto base, intitulada A Incorreção da Eutanásia, eram apresentadas as objeções comuns do autor J. Gay Williams sobre a eutanásia. Entre essas objeções estão a que vai contra os nossos instintos naturais, que viola a dignidade humana, que impede a possibilidade de curas milagrosas e que os doentes críticos e os seus cuidadores eles poderiam desistir facilmente se a eutanásia fosse uma opção. Todos esses são pontos contrários à aplicação da eutanásia. É fundamental trazermos em evidência o que é a eutanásia para o autor. Para o autor, a eutanásia é tomar intencionalmente a vida de uma pessoa presumivelmente sem esperança, ou seja, aplicar uma medicação com o intuito de tratar o paciente ou que, por acidente, seja administrada uma droga errada e em seguida a pessoa morrer, não pode ser considerada eutanásia. J.K. Williams apresenta em seu artigo 3 argumentos para a defesa de sua tese. O primeiro, o argumento da natureza, ele prediz que a eutanásia é uma violência contra o natural objetivo de sobrevivência e, consequentemente, a nossa dignidade natural. O segundo, o argumento do autointeresse, ele expõe casos em que a eutanásia ela não se fazia necessária e sua aplicação assim ela é considerada um total erro, como situações de diagnósticos e prognósticos equivocados, o que faria acreditar que, na verdade, estamos morrendo da doença, quando que, na verdade, temos boa chance de permanecermos vivos e acabamos perdendo essa chance por uma aplicação errada da eutanásia. Outros pontos evidenciados por esse argumento é que a eutanásia impediria a ocorrência de curas milagrosas e espontâneas que ocorrem recorrentemente. Além disso, saber da possibilidade de tirarmos a nossa vida a qualquer momento poderia nos levar a desistir facilmente. Por fim, o argumento dos efeitos práticos, terceiro argumento do autor, apresentado no artigo, traz que a eutanásia como prática poderia fazer com que os médicos e enfermeiras desistissem de tentar o suficiente para salvar um paciente em estado crítico, por considerar que estaria melhor morto, e assim poderiam focar em pacientes com maiores chances de sobrevivência. Agora irei trazer a nossa análise crítica a respeito desse tema, da temática da eutanásia. Depois de apresentar sobre eutanásia e conceitos e alguns argumentos a favor e contra trazidos pelos autores no presente texto base, vamos expor nosso posicionamento, né? Após discutirmos sobre a temática abordada, nós chegamos ao consenso que somos a favor da eutanásia ativa, quando ela for seja voluntária, atendendo à vontade expressa do paciente. Para expor nosso posicionamento, acreditamos que a vontade do enfermo deve ser compreendida e respeitada, assim como temos que preservar nosso direito à vida, não podemos negar completamente o desejo de alguém a acabar com seu sofrimento por meio da eutanásia. Como Rachel, concordamos que a eutanásia ela deve ser dada como uma opção. Em relação às posições colocadas por J.K. Williams, reconhecemos que os pontos por ele evidenciados devem ser discutidos com sua devida importância, pois acreditamos que a eutanásia só poderia ser autorizada quando atendesse à vontade do doente, sem ser influenciada explicitamente por interesse de terceiros.